Então, gente, eu fiz uma interrupção aí para procurar esse livro aqui. Então, este livro eu produzi juntamente com o meu compadre Edevaldo Viana, que nos deixou há um ano. Então, nós fizemos um levantamento sobre a vida de um poeta que escreveu 20 anos antes de Leandro Gomes de Barros, chamado Santaninha. Então, Santaninha, na década de 70, 1870, ele já escrevia cordéis falando sobre a Guerra do Paraguai. Ele produz o cordel meses depois que a guerra se encerrou. Então, antes de Leandro, você tem autores, né, como é o caso deste. Fora ele, não conheço nenhum cordelista com o nome registrado que tenha produzido ali antes de Leandro Gomes de Barros, não é? Okay? Produzido e publicado. Porque Silvino Pirauá, segundo alguns, escreveu antes do Leandro, mas só publicou depois do Leandro, né? Porque ele era basicamente cantador. Então Santaninha era rabequista e também poeta, ok? Então a gente traz aqui a vida dele, elementos, notícias de jornais sobre a obra dele, e no final nós trazemos 4 ou 5 cordéis que ele escreveu, a íntegra dos cordéis para pesquisa para pesquisa dos interessados. Então, como eu falava aí, a produção dele foi basicamente do Rio de Janeiro. Muito embora ele fosse potiguar, nasceu no Rio Grande do Norte, na Vila de Touros, veio para o Ceará, do Ceará foi para o Rio de Janeiro, a época capital do Império. E lá é que ele publica a sua obra, ok? Então aqui o Leandro Gomes de Barros vai ser, acredito que o primeiro, né, a ter uma tipografia própria. Então antes eles aproveitavam as tipografias dos jornais no momento em que ocioso, né, dos jornais, para publicar suas obras nas tipografias dos jornais. Então o primeiro a possuir uma tipografia, acredito, foi o Leandro Gomes de Barros, né? Depois a gente tem outros, Chagas Batista, João Martins de Ataíde. Aqui no Ceará, um alagoano veio morar lá no Juazeiro do Norte, com a ajuda do padre Cícero. Ele compra uma tipografia também, José Bernardo da Silva, né? Então nós estamos falando já dos anos da década de 40, ok? Então, aí você tem, desculpe, ele começou antes, né? Porque na década de 40 é o auge, né? Ele vai comprar a produção do João Martins de Ataíde, tá bom? Então, na verdade, ele começa a produzir ali pela década de 20. Bom, então ele vai trazer um pouco sobre essas tipografias, ele vai citar várias delas aí, e ele vai, na página 21, falar sobre a temática do cordel, que é um assunto principalmente do terceiro e do quarto textos, que ele vai falar sobre a classificação dos temas. O cordel tem vários temas, como classificar o cordel segundo os seus temas, né? Então ele vai citar alguns que tentaram fazer isso, vai citar o Orígenes Lessa, como o Orígenes Lessa tentou classificar o cordel em categorias, o ciclo heróico, o ciclo histórico, o ciclo maravilhoso, o ciclo religioso, o ciclo do amor, ciclo circunstancial. Cada ciclo desses, Orígenes Lessa colocava o tipo de cordel que se encaixava. Por exemplo, no ciclo circunstancial, entram os cordéis que funcionavam como jornal, né? Então, digamos, por exemplo, acontece esse episódio agora do Lázaro lá, que estão todos procurando. Então, esse criminoso, se alguém escreve um cordel falando sobre a vida dele, como foi a perseguição, é um cordel de circunstância. Entraria dentro dessa divisão. Aí ele vai citar o Manuel Dieg Júnior, que é o terceiro texto que vocês têm aí, o terceiro texto.
Vai citar a divisão que o Manuel Diegues Júnior faz, ok? E aí, como eu não vou entrar muito nessa questão, porque nós vamos fazer quando discutirmos o texto número 3. Depois ele vai falar sobre as estrofes do cordel, a gente já sabe disso. Cordel é escrita ou em quadra, ou em sextilha, ou em setilha, ou em décima. As estrofes do cordel, ou é uma estrofe com 4 versos, ou com 6 versos, ou com 7 versos, ou com 10 versos. Ok? Ele vai falar um pouco sobre as características. E aí ele vai trazer, a partir da página 24, uma divisão que ele propõe do cordel, dividido em cordel rural, o cordel urbano e o cordel de metrópole. Ele vai dizer que esse cordel rural é um cordel cujos assuntos, a maior parte dos assuntos, são sobre o ambiente do sertão, o universo sertanejo, que é um cordel também que vai ter uma linguagem muito própria do matuto, né? E que é muito conservador, a religião, dos costumes, também no universo político. Esses são o cordel rural, que é mais conservador. Depois vem um cordel urbano, que muito embora tenha esse nome, é escrito predominante por pessoas que migraram da zona rural para morar na área urbana. A linguagem começa a se modificar, você já tem elementos da modernidade aparecendo, os temas também, né? Elementos científicos, temas da ciência, da TV, que vem direto da TV, vão dominar esse cordel. Mas ainda é um cordel conservador. E finalmente um terceiro cordel, que é o cordel da metrópole, o cordel produzido no Rio de Janeiro e em São Paulo, que aí é um cordel já cuja linguagem se modifica bastante, incorporando gíria. É um cordel que já tende a ser menos conservador, a ser mais progressista. Essa divisão que ele faz, ele coloca vários senões, ele coloca pessoas que, muito embora produzam num ambiente rural, ele tem uma retórica mais progressista, né, e tal, e faz esses seus senões. Essa divisão, eu diria, não perdendo de vista, gente, que esse texto é da década de 80, começo da década de 80, né? Então, muitas águas já rolaram, muitas coisas se modificaram. Inclusive, essa divisão entre rural, urbano, metrópole, está muito confuso isso. Com a internet, estamos falando num universo aqui pré-internet, né? Essas fronteiras se diluíram bastante. Então, hoje em dia é difícil sustentar essa divisão, né? Então, eu estou constantemente em sintonia com pessoas do Ceará inteiro, do Nordeste inteiro. Eu tenho centenas de cordelistas que estão na minha lista de contatos. E essas pessoas, mesmo morando no sertão, né, nos interiores aí, eles têm produzido textos muito sintonizados com essas discussões bem modernas, né, sobre a Covid. Pessoas de todos os locais produziram obras falando sobre o tema, sobre a ciência, sobre negacionismo e tudo. Então eu diria que a internet ajudou a diluir essas fronteiras, né? Então talvez nos cordéis mais antigos você consiga fazer essa localização, essa separação, essa dicção conservadora também do poeta popular tem que ser revista, não é? Okay? Então ele enriquece essa divisão, trazendo vários exemplos, ok? Depois ele vai falar na página 39, o cordel como fonte histórica, não é? Sempre devendo colocar esse senão. Toda obra literária, quando alguém pretende utilizar a obra literária como documento histórico, tem sempre que estar consciente que ali é uma recriação. Mesmo o romance histórico, ele vai recontextualizar a história, né? Então existe a transfiguração, né?
Então, ele, muito embora fale sobre um determinado momento, há sempre uma ação criativa sobre aquele momento. Então, por exemplo, como é que eu vou entender o século XVI na Inglaterra estudando Geoffrey Chaucer, né? Que escreveu os Contos da Cantuária? Como era a Itália do século XIV? Eu vou querer saber estudando o Decamerão, né? Lendo a Divina Comédia. Então ali é um processo de recriação. Então sempre tem que entender que a obra literária não apresenta, ela representa os fatos, reapresenta, né? Então utilizar o cordel, né? Nós temos grandes autores, nós temos o caso aqui de um americano que morou muitos anos no Brasil, chamado Marc Courant. Então, Marc Courant escreve, por exemplo, eu peguei 4 livros dele, mas por coincidência não peguei o que eu queria. Então, ele tem um livro chamado A História do Brasil, né? A História do Brasil através do cordel, em que ele vai pegar vários momentos da história do Brasil e como elas foram recontadas nos cordéis. A República Velha, né? O período lá do integralismo do Getúlio Vargas, né? Aí vem o desenvolvimentismo dos anos 50, tem a ditadura militar, a república, né? A nova república lá que surge, o país redemocratizado, né? Que surge a partir de 85. Aí tem todo aquele processo lá, o impeachment da Dilma, tal, essa coisa toda, a eleição desse cidadão que está aí, né? Então tudo isso é contado pelo cordel, mas sempre a gente tem que estar com o olhar muito atento que a precisão dos fatos que nós queremos não é num livro literário que você vai encontrar, ok? Então ali você tem mais o retrato de como o poeta viu aquele momento, do que aquele momento em si, né? Então como o poeta popular sentiu aquele momento, viu aquele momento, né? Para voltar a um autor que eu já citei, o Santaninha, por exemplo, quando ele vai contar a Guerra do Paraguai, ele está mais interessado dos bastidores da guerra, né? Então ele vai citar, vou só dar um exemplo, quando o Caxias, né? O Duque de Caxias teve que, na época nem era Duque ainda, teve que sair, teve que deixar a Guerra do Paraguai, é o Conde que assume no lugar dele, porque ele estava doente, né? Então ele não queria ir, mas o próprio rei chega para ele, né? Se você não for, eu mesmo irei. Aí por conta disso, o Duque de Caxias vai lutar na guerra. Então, ele está mais interessado por esses outros aspectos, assim, do que propriamente aquilo que interessa aos livros de história, tá? Então ele tem essa discussão sobre como o cordel funciona como fonte histórica, como ele retrata os períodos. Depois ele tem uma discussão a partir da página 42 sobre a xilogravura. Vou fazer aqui um resumão. Então, acredito que todos vocês conhecem o que é xilogravura, né? Inclusive tinha uma xilo. Olha, por coincidência, eu tenho aqui uma xilo, né? Isso aqui é de um livro chamado Moby Dick. Então, a ilustradora, Lucélia Borges, ela faz aqui o meu retrato, né? O meu retrato. Então, aqui nós temos a xilogravura. A xilogravura nada mais é do que uma impressão através de um desenho que eu faço na madeira. Eu pego a madeira, escavo a madeira, né? Então vou compondo um desenho, depois passo uma tinta, aquela tinta é lançada sobre o papel, é como um carimbo, né? Aquela madeira é colocada sobre o papel e sai a ilustração, ok? Bom, então, gente, a xilogravura
ela, a primeira registro que se tem do uso da xilogravura é uma obra de 1907 do Chagas Batista, que ele fala sobre um cangaceiro antes do Lampião chamado Antônio Silvino, né? Então a história de Antônio Silvino, de 1907, é a primeira a receber uma ilustração com a xilogravura. Mas a xilogravura só vai entrar de fato no cordel, há um longo hiato aí. Aqui e acolá vai aparecer em alguma obra, mas ela vai ser usada principalmente a partir dos anos 40. Até os anos 30, o que predominavam nos cordéis eram as capas cegas, que eu tinha apenas o nome do autor, o título e a editora. Então, nos anos 30, o João Martins de Ataíde, até um pouco antes, João Martins de Ataíde teve a ideia, a sagacidade de começar a ilustrar as capas usando pôster de cinema, né? Usando também cartão postal, né? E ele, o clichê de fotografia, né? A reprodução da fotografia e tal. E começou a ilustrar as capas e dessa forma atraía muito o leitor, principalmente o que era analfabeto. Ele via aquela ilustração e ficava imaginando o que estava dentro daquele cordel. Então, a partir dos anos 40, para baratear os custos, passou-se a se utilizar a xilogravura. A xilogravura é muito mais antiga do que a literatura de cordel, né? Ela é muito anterior a Jesus Cristo. Há muito tempo ela é utilizada. Então é uma arte autônoma, muito embora tenha tido esse casamento com o cordel, não é obrigado que tua obra literária traga uma xilogravura na capa, ok? A maioria dos meus cordéis são desenhos, ilustrações, né? Ok? Alguns têm até xilogravura, alguns poucos, mas predominantemente os meus cordéis trazem ilustrações. Aqui, por exemplo, Moby Dick, tá? Aqui eu tenho vários aqui ao meu redor. Aqui o Príncipe Ahmed e a Fada Paribanu, que é uma das histórias da Mil e Uma Noites. Eu coloquei várias histórias da Mil e Uma Noites em cordel. Essa daqui, muito interessante, ó, Revolução dos Bichos, né? Revolução dos Bichos, ok? Então, não é obrigado ter xilogravura. Aqui eu acho que é uma xilogravura aqui. É uma camisa aqui sobre uma procissão de sanfonas que ocorre lá no Piauí. Um amigo me deu essa camisa, muito bonita, por sinal. Ok? Então o texto 3, pessoal, ele vai falar um pouco sobre isso, sobre a xilogravura, e depois ele vai trazer um resumo dos cordéis que vão aparecer na antologia aqui, ok? E aí, para finalizar, chegamos ao texto 3, pessoal. O texto número 3, eu vou voltar a falar dele, por isso eu vou passar muito rapidamente, quando a gente for tratar do número 4 também, que ambos, né, tratam da história da tentativa de classificar um cordel segundo seus temas. Já falei sobre isso, mas vou trazer aqui novamente. Imagine que você tem vários DVDs, né? Hoje em dia nem é mais usual isso. Eu ainda tenho muitos, né? Então, você tem vários DVDs. E aí você vai organizar segundo o gênero. Nessa prateleira eu vou colocar só histórias românticas. Nessa aqui eu vou colocar só histórias de aventura. Nessa aqui eu vou colocar somente histórias de humor, tá? Aí quando você se depara com um filme como Forrest Gump, o contador de histórias, em qual prateleira eu vou colocá-la? A parte de drama tem lá. A parte de história, documentário, tem lá também. A parte de romance também tem. A parte de humor também tem. Então é um tipo de história que reúne vários gêneros. Assim também é o cordel.
existem cordéis que escapam à classificação fácil, ok? Então, no texto número 3, que eu vou abrir aqui na minha frente aqui, o texto número 3 é assinado pelo o Dieg Júnior, que ele produziu que ele produziu para uma revista chamada Revista Cultura. Então, nesse texto, ele começa falando exatamente da dificuldade de classificar os cordéis, dada a sua pluralidade temática. Nenhum assunto, nenhum mesmo, é impossível de ser transformado em cordel. Até aquelas coisas mais triviais, banais, né? Eu posso transformar em cordel. Okay? Qualquer assunto pode virar cordel. Por isso ele começa a dizer que mesmo fora do Brasil já se tentou classificar. Na Espanha, o pesquisador Julio Caro Baroja tentou classificar os cordéis na Espanha. Na França, Robert Mandrou tentou fazer isso com a literatura de comportagem francesa, né? Então, vários outros autores tentaram. No Brasil, o primeiro que ele cita é o Leonardo da Mota. Gente, eu tenho todos esses livros que ele cita aqui, eu tenho ao meu redor, porque é tanta coisa aqui, eu queria poder pegar esse livro, mas não vai ser possível agora. Mas eu tenho esse livro. Leonardo Mota, ele era um grande pesquisador da cultura popular, né? Então, entre os livros que ele escreveu sobre o tema, tem um chamado Cantadores. E nesse livro Cantadores, ele faz um esboço, uma tentativa de classificar, de categorizar as histórias populares, ok? Então, é um livro de 1921. Depois ele vai citar este autor nosso. Vai citar um outro autor chamado Cavalcante Proença. Então, Cavalcante Proença, trabalhando para a Fundação Casa de Rui Barbosa, reuniu um grupo de pesquisadores e dirigiu essa tentativa também de classificar as obras de cordel em categorias. Orígenes Lessa, já falecido também, que era um grande pesquisador, também elabora, eu já falei quando citei o texto número 2, ele também faz a divisão, classificando em vários ciclos, né? O ciclo maravilhoso, o ciclo circunstancial, o ciclo religioso e por aí vai. Ok? Então, os temas que Orígenes Lessa cita, ele traz aqui, histórias tradicionais, cangaço, vaqueiros e vaquejadas, histórias bíblicas, profecias. Bom, é uma quantidade enorme de temas. Ariano Suassuna traz também uma divisão. Ele divide primeiro em dois grandes grupos, né? O tradicional e o acontecido. Aí dentro de cada um deles ele vai dividir, né? A poesia improvisada e a poesia de composição. A poesia improvisada é a do cantador, que o cara inventa na hora. E existe a poesia de composição, que é a que eu faço. Eu sento e vou escrever. Ok? E aí ele divide em ciclos. Ciclo heróico, e tudo é de Suassuna nessa divisão. Do maravilhoso, religioso, modalidade. E aí, partindo dessa divisão, ele cita também a do Cavalcante, né? Do Cavalcante Proença, tal. Pô, tudo isso vocês têm no texto, não adianta dizer para vocês. Então, ele pega essa de Suassuna e a de Cavalcante Proença e tentou fazer um misto. É isso que se baseia o texto, que se resume o texto 3. Em tentar fazer uma combinação entre a divisão de Suassuna e a divisão de Cavalcante Proença. E vai nos propor a seguinte divisão, pessoal. E a divisão que ele vai trazer
ele vai trazer, ele vai dar exemplo de cada um deles, né? Então ele divide em 3 grupos. Existem o grupo dos temas tradicionais, o segundo grupo, fatos circunstanciais ou acontecidos, e finalmente o 3, cantorias e pelejas. Dentro de cada um desses 3 grupos ele vai subdividir. Então os temas tradicionais vão estar divididos em romances e novelas, contos maravilhosos, histórias de animais, histórias de anti-heróis e tradição religiosa. Então são as histórias que a tradição trouxe, que vem de outro tempo, não é? E aí ele subdivide nisso. Então se você pegar, por exemplo, essa história aqui, o príncipe Ahmed e a fada Paribanu, ela seria tema tradicional dentro dos contos maravilhosos. Ela seria subcategoria contos maravilhosos dentro dos temas tradicionais. Observem, gente, que isso é uma coisa que não tem sentido. Por isso o quarto texto vai se chamar querela inútil. Uma querela. Querela é briga, disputa, rivalidade, rixa. Ele disse que se debater esse esforço de tentar dividir a obra literária em vários grupos, o que é que isso leva a quê? Né? Aí vem o segundo grupo, fatos circunstanciais ou acontecidos. São cordéis que partiram de um fato que realmente aconteceu.